Olá, bom dia, graça e paz a todos, que a graça do Eterno te alcance onde quer que você estiver neste momento. Você que está em casa, você que está no trabalho, você que está nos dando carona no seu automóvel, não importa onde, que o Senhor te alcance, e obrigado por estar conosco e nos emprestar a sua audiência, nos proporcionar esta manhã prazerosa e poderosa. Receba a paz do Senhor Jesus, esse que vos saúda, seu irmão em Cristo, Rodrigo Rodrigues. Do meu lado, ele está conosco, Divino Cláudio Gondim, nos dando a honra de estar conosco. Deus abençoe, obrigado, meu amigo. Obrigado a você, Rodrigo, obrigado, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade da gente junto aprender um pouco mais da palavra de Deus. Eu tenho certeza que essa palavra, ela pode e fará toda a diferença na sua vida, na sua família, no seu trabalho. É tão somente nós crermos, buscarmos em Deus, que Deus tudo pode, né, Rodrigo? É verdade, Cláudio. Deus tudo pode, e essa semana tem sido bênção, e eu sei que mais um dia Deus irá te abençoar através da palavra que será ministrada aos nossos corações. Temos um texto e uma mensagem de Deus para o seu coração, e o registro está onde, Cláudio? Em Marcos capítulo 10, nós leremos a partir do verso 46 até o verso 52. Isso aí. Vamos para o texto? Bora. E depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó, com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando-se de sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando-lhe, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Cláudio, que texto fantástico, que passagem espetacular, né? Que exemplo de perseverança. Se fôssemos dar um título, né, para a mensagem de hoje, seria perseverança. Porque perseverar, Cláudio, é um desafio para todos nós. Perseverar quando tudo parece contraditório, quando tudo parece impossível, quando tudo parece não haver saída, né? É complicado. Né? Um ato de fé, né? Um ato de fé. Porque muitas vezes a gente joga a toalha, muitas vezes a gente lança a mão, muitas vezes a gente abandona, a gente deixa para lá, como diz o outro, chuta o balde, né? A gente não tem a perseverança como uma aliada, né? E o texto que o Cláudio leu aqui agora, registrado em Lucas 10, a partir do versículo 46, ele vai nos dar um personagem, um homem que não nasceu cego. Ele ficou cego durante a sua trajetória. Ele ficou cego, ou seja, então um problema que veio mediante a uma situação, perfeito? Então ele ficou cego mediante a sua trajetória. Mas, uma vez que ele experimentou a visão e agora está cego, ele não se conformava. E aqui tem um detalhe: quantas pessoas já se conformaram em viver a vida que estão vivendo? Já deixaram de perseverar, já pararam pelo caminho, como se diz, já jogaram a toalha, já desistiu de viver, já desistiu da família, já desistiu dos filhos, ou já desistiu, às vezes, de lutar pela saúde, no trabalho. Pelo sonho. Quantas pessoas desesperançadas, né, Rodrigo, Verdade. nesse mundo. Então, essa palavra, ela pode socorrer, ela pode ir ao encontro dessas pessoas e pode mudar a vida de
cada uma delas como mudou do Justamente. cego Bartimeu, né? Porque o que ele faz, né, os princípios que ele toma, é o que nos chama a atenção, porque por mais que, tipo assim, ele está cego, exemplo, ali poderia ser o fim dele, mas o que ele faz? Ele ouve que Jesus passaria ali. E a Bíblia vai dizer que Jesus passando perto de Jericó. É só a gente ver o texto, Jericó foi palco de grandes milagres, né? Jesus passando perto de Jericó. O que ele faz? Ele já tinha ouvido falar que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus era o Messias, o esperado, né? E Jesus fazia milagres. O que ele fez? Ele se projeta para aquele milagre. Uma vez que eu ouço falar que Jesus operava o milagre, e porque é muito fácil, gente, porque ele era cego, ele não era surdo, né? Ainda bem que ele não era surdo, né, Rodrigo? Porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo quê? Pelo ouvir a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus. Então ele ouviu que Jesus passaria ali. Ele ouviu que Jesus curava. Aquilo gera o quê? Gera fé no coração. Então a fé é o combustível essencial de quem anda com Deus. Rodrigo, e quantas pessoas que veem e ouvem, que até de alguma forma pode ter acesso a essa palavra, que ouvem, mas não dão ouvido ao que ouvem, né? Escuta, quantas mas pessoas não já não ouviram uma mensagem de Jesus? Quantas pessoas já ouviram falar que Jesus cura, que Ele liberta, que Ele salva, né? Que Jesus pode todas as coisas, não é? Quantas pessoas já não viram um ato de milagre? Ou já viu até alguém que estava lá na situação, né, de socorro, de necessidade, e Deus mudou a vida daquela pessoa, mudou a vida, o norte daquela família, trouxe ali uma nova realidade de vida, mas aquela pessoa ainda está à parte, ela está ao lado daquelas pessoas que foram abençoadas e de alguma forma elas ainda não se lançaram aos pés de Jesus Cristo. É verdade, né? Cláudio. Porque o cego Bartimeu, quando ele ouviu falar de Jesus, ele foi ao encontro. Né? Ele foi ao encontro. Ele foi, peraí, Jesus vai passar? Eu quero. É uma decisão. É uma decisão. Que o cara tomou. E quando Jesus passava, ele começou a clamar. Né? E é fantástico o que você está colocando, Cláudio, porque ele toma uma decisão seguinte. A oportunidade vai passar que Jesus não voltaria em Jericó. Dali Jesus caminhava para dali. Era a última chance dele. Aí é que está. Eu vou decidir. E a decisão é o quê? Continuo do jeito que eu estou ou vou em busca de algo melhor? Vou conformar com a minha vida, vou conformar com a minha situação, vou conformar a minha vida, eu nasci para ser assim mesmo, eu estou preso às vezes numa enfermidade, eu estou preso num vício, ou às vezes eu estou preso numa situação que eu não consigo resolver, eu vou me acomodar, eu vou aceitar uma situação dessa, ou eu vou me lançar nos pés de Jesus Cristo, como lançou o cego Bartimeu? Sim. E ele se projeta, falou assim, cara, e qual que era o recurso que ele tinha? Se ele não conseguia enxergar, qual que é o recurso que ele tem? Clamar. É usar o recurso que você tem para poder mudar a sua vida. É simples. É usar o que você tem. Rodrigo, mas o que eu tenho é tão pouco. O que aquele cego tinha era o quê? A voz. O que a viúva tinha? Um pouco de azeite, um pouco de farinha na botija. Né? O que Zaqueu tinha? A curiosidade de subir na árvore para conhecer Jesus. O que você tem hoje que vai servir, né, para Jesus operar o milagre na sua vida e mudar a sua realidade? Então o que ele faz? Ele se projeta. E o que ele vai? Ele vai para a beira do caminho. E ele vai começar o quê? A clamar. E o clamor dele é fantástico. Rodrigo, e quando ele clama, traz, pelo menos na minha mente, uma reflexão da seguinte forma. Tem muitas pessoas que já buscaram, de alguma forma, o encontro com Jesus. Verdade. Talvez você já frequentou uma igreja, talvez você já foi a muitas igrejas, talvez você já tentou cultuar a Deus, ou você já até cultuou, mas de alguma forma você ainda está nessa situação. E isso me traz o cego Bartimeu. Quando ele clamou a primeira vez, né, os discípulos... Vamos ficar à parte? Não, até hoje, clama, e quanto mais, peraí, está incomodando, não. Ele clamou mais alto ainda, ou seja, ele não desistiu em meio às adversidades. E se for olhar o texto aí dentro do que você está falando,
o versículo 48 fala que muitos o repreendiam para que se calasse. Ou seja, ele enfrentou resistência. Sim. Ele enfrentou resistência. E tem muitas pessoas que até buscam Jesus Cristo, mas ele desiste em meio à resistência. Verdade. A igreja é longe. O trânsito é intenso. Eita. Né? Às vezes, quando eu vou pensar que eu vou para a igreja, acontece uma situação que me impede de ir, estou cansado, cheguei em casa, minha esposa tinha que fazer isso ou aquilo, ou chegou uma visita, ou às vezes assim, peraí, eu vou lá, aquele pastor prega alto e eu não gosto. Né? O culto acaba tarde. Não, eu tenho muito menino, meus meninos não me deixam prestar atenção. Né? Ou seja, de alguma forma você tem que vencer essas dificuldades. Há resistência, né, Rodrigo? Não é fácil para ninguém. Para ninguém. Né, Rodrigo? Nunca foi fácil. Nunca foi. Eu acho que nunca será fácil para ninguém. Para aquele cego ali, também, que já estava mendigando. Ele não é só um cego, né, Rodrigo? Ele já estava naquela posição de quê? De mendigância. Peraí, ele comia quando as pessoas davam para ele o que comer. Ele tinha ali alguma moeda de troca, se a pessoa dava uma moeda para ele, né, comprar algo. Enfim, ele às vezes não tinha um lar, não tinha uma casa, não sei, uma família, mas aí ele estava naquela situação e o que ele tinha, ele usou a favor dele. Que é o quê? Peraí, eu posso falar, eu posso pedir socorro, eu posso clamar. E quando ele clamou, peraí, muitos repreendiam, rapaz, fica quieto aí, você é um cego. Cala a boca. Cala a boca, meu amigo. Você está atrapalhando. Fica nessa posição que você está aí, caladinho, quietinho, fica deitado aí, fica sentado no seu canto. As pessoas vão colocar sobre você imposições. É você quem decide se você vai aceitá-las ou não. O que o cego fez foi justamente isso. As pessoas mandassem que ele calasse. É a situação, mandando você calar, mandando você ficar quieto, colocando barreiras, impedimentos, obstáculos para você não romper. Mas a decisão é sua, porque o texto diz assim, mas ele clamava ainda mais. Ou seja, cara, a vida é minha, eu que estou vivendo a cegueira. Eu sei onde o cara está apertando. Né? Então, tipo assim, se a oportunidade está passando, eu não vou deixar ela escapar. Eu vou me projetar para a minha oportunidade. Se ele vai me atender, aí eu já não sei. Mas que eu vou fazer a minha parte, eu farei. Rodrigo, eu clamar ainda mais me dá o entendimento que assim, peraí, se eu estava falando de uma forma mais alta para que ele fosse ouvido pelos discípulos, pelo Jesus, pela multidão, porque ali uma multidão seguia Jesus Cristo. Sim. Né? Então eu tinha que falar alto, porque senão todo mundo estava conversando. Verdade. Você já estava no meio de uma multidão qualquer, todo mundo se conversa ao mesmo tempo, não dá para ouvir o que uma pessoa fala muitas vezes. Agora, o fato dele clamar, ele estava falando já de uma impostação de voz muito alta. E quando ele clamava ainda mais, cara, ele colocou mais força intensificou. E você notou, você fez uma boa observação. Se havia uma multidão perto de Jesus, havia algumas pessoas também clamando, pedindo alguma coisa. Então ele tinha que o quê? Sobressair aquilo que as pessoas estavam fazendo. Ou seja, fazer mais do que o esperado. Às vezes a gente está fazendo só o que a gente pode fazer. E Jesus está falando para alguém aqui. Faça mais do que o esperado. Faça além do que espera que você faça. Vai além do que você pode ir. Esse camarada, Deus sabe lá quantos dias. Deus sabe porque ele estava com fome, no sol, na chuva, ou no tempo. Rodrigo, ou seja, sai da zona de conforto. Uau, é isso aí. Sai da zona de conforto. Não se acomode. Não aceite essa situação que você está vivendo. Né? Você não nasceu para isso. Você não nasceu para ficar aí, às vezes, mendigando, clamando simplesmente. Não, aquele que pode todas as coisas, se você sai da sua zona de conforto e clama de verdade, pode ser no nosso quarto, né, Rodrigo? É verdade, Claudio. Pode ser no nosso quarto, pode ser que você mora próximo a uma igreja, pode ser que você busca socorro aí em quem você, né, fala, peraí, me leva para a igreja, ou faz uma oração aqui para mim. Você sair da zona de conforto, é você realmente querer esse milagre de Deus na sua vida. Quem não tem uma Bíblia em casa, Rodrigo? Quem não tem uma Bíblia em casa? Hoje até pelo celular se acha. Né? Pelo celular. Ou seja, sair da zona de conforto, peraí, eu vou fazer uma atitude. Eu vou me projetar e eu vou em busca da minha bênção, da minha vitória, do meu milagre, do meu socorro. Quem não pode clamar, orar, buscar, né? E ele clamava cada vez mais alto: Senhor, tem misericórdia de mim. Ao ponto de Jesus, peraí. Parou.
chamou a atenção do próprio Deus. E Deus se virou a ele. Mas peraí, levanta, deixou a sua capa e foi de encontro a Jesus Cristo. Rodrigo, todas as pessoas que têm um encontro com Jesus Cristo, Rodrigo, nunca mais, né, Rodrigo? Nunca mais voltam nunca mesmo. mais. É pode ser até que você está aí, acomodado. Pode ser até que você está aí na sua casa, você não está ainda pagando um preço como você pagava antes para servir a Deus. Pode ser aí que você fala assim, rapaz, a situação está boa, não é igual do cego Bartimeu, né? Eu tenho casa, eu tenho lar, eu vejo, eu ouço, eu tenho comida na minha geladeira, eu tenho uma família abençoada. Mas pode ser que você está aí vivendo a sua vida de conforto, mas o que Jesus quer não é isso. Se você teve um encontro com Jesus Cristo, Ele quer abençoar você para que você, através da sua bênção, você também possa abençoar outras pessoas, né, Rodrigo? Aquele cego fez Jesus ter interesse pela situação dele. E o que você tem que fazer é isso. Despertar Jesus a ponto de Jesus ter interesse para te socorrer. Aí Jesus vem para a gente canalizar e caminhar. Olha só, Jesus vem e fala assim, traga-o aqui. E eles levantaram e falaram para o cego assim, olha que fantástico isso aqui, aqueles que estavam mandando ele calar, agora está falando para ele assim, o mestre te chama. O mestre te chama. Ou seja, as mesmas pessoas que trouxeram notícia ruim vão ter que olhar e falar assim, agora tem notícia boa aí. Está te chamando. Então, o mestre chama. Aí, quando eles levaram aquele cego até Jesus, agora aqui tem algo fantástico. A Bíblia fala assim, versículo 50. E ele lançou de si a sua capa. A capa, sabe o que era, Cláudio? A capa era a única coisa que ele tinha. A capa era o símbolo de um pedinte, de uma pessoa que pedia esmola. Então o que ele faz? Ele lança a capa, ele joga tudo aquilo que ele tem, ele se despe, ele joga, ou seja, ele entrega tudo que ele tem. Ele entrega tudo que ele tem. Ele vai se despedir de vaidade, de grandeza, ele vai se despedir de tudo aquilo. A capa era o que dava a ele autoridade de pedir esmola. E o que ele faz? Ele se despe daquela capa. Ele fala assim, isso aqui não vai servir mais para mim, porque quando eu chegar lá, eu não vou precisar mais dela. Glória a Deus. Uau! Tem coisa que quando você entrega na mão de Deus, na mão de Jesus, você não vai precisar mais, irmão. Você sabe que é um caminho que você vai entregar e vai resolver. E o que ele estava fazendo ele lançou-se, ele jogou a sua capa fora, porque ele sabia que não precisava mais dela. E quando ele se aproxima, Jesus vai fazer uma pergunta. E aqui é curioso, porque a pergunta de Jesus é como se fosse para nós hoje uma pergunta, uma incógnita. Mas Jesus está vendo que ele é cego, por que pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Porque, como o Cláudio colocou, ele não era só cego. Ele era cego, ele era mendigo, e ele tinha uma rejeição da sociedade. O que Jesus faz com a pergunta Jesus falou assim, o que é que está ferindo? Qual que é o ponto-chave? Qual que é o X da questão? O que é que vai resolver de fato o seu problema? Eu poderia falar assim, eu não sou seu seguidor, eu não sou eu preciso, né, da sua ajuda só para resolver o meu problema de mendigar. Eu só preciso do Senhor só porque as pessoas me amem, se aproximem de mim, mas não. Ele fala assim, o X da questão eu sou cego, eu quero voltar a enxergar, porque uma vez que eu voltar a enxergar, eu não serei mais mendigo, porque eu vou voltar para a sociedade, e uma vez voltando para a sociedade, eu não serei mais rejeitado. Então ele coloca tudo isso em um só. Jesus está falando assim, qual que é o cerne, o X da questão? Qual que é? O que queres que eu te faça? Aí ele fala assim, eu quero ver. Aí Jesus falou assim, então veja, a tua fé, a tua perseverança, tudo que você fez até o prezado momento, isso te salvou. E a Bíblia diz que ele voltou para o caminho enxergando. Por que Jesus fala primeiro, a tua fé te salvou? E por que não te curou? Porque maior do que a cura é a salvação. Amém. É a vida eterna. Ele vai para receber algo físico e sai de lá com algo físico e espiritual. A tua fé, além de te salvar, ela te cura. Rodrigo, é tremendo esse texto, Rodrigo. O que queres que eu te faça? Jesus pergunta para mim isso, pergunta para você neste momento de reflexão da palavra de Deus. Você pode falar assim, cara, mas eu vejo, né? Eu ouço, eu sou perfeito, eu tenho braço, perna, meu corpo funciona, eu não estou precisando
de nada, que eu sou um cara abençoado, eu tenho empresa, eu tenho família, eu tenho dinheiro. E às vezes você pode falar assim, mas quando Jesus pergunta assim, ó, o que queres que eu te faça? A verdade, Rodrigo, é que quando você falou que ele foi em busca de uma cura física e recebeu uma salvação da sua alma, Uau. né? Me remete àquele texto, né? Que eu daria, né, a Deus pelos benefícios que Ele tem tido comigo. Porque o que adianta eu, Rodrigo, ser um cara abençoado, você ser um cara abençoado, você ter tudo isso que você tem, mas no final de todas as coisas você não alcançar a salvação em Cristo Jesus? Que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da minha alma? E tem um texto na palavra, que você me ajuda, que fala assim, ó, se o seu olho te leva a pecar, arranque-o e joga fora. Que é melhor entrar cego do que fora sem enxergando. Se a sua mão te faz pecar, arranque, corta e ela joga fora. Ou seja, Jesus está muito mais preocupado com a salvação da sua alma do que às vezes uma bênção física. Às vezes uma bênção no sentido de prosperidade. Material, né, Rodrigo? Então eu vejo assim, o quanto Deus é preocupado conosco, o quanto Jesus, né, pode mudar a sua vida, a sua trajetória, a sua vida, não somente da sua vida, mas talvez da sua família toda por intermédio de você. Porque quando aquele cego, ele saiu dali vendo, imagina, Rodrigo, quando ele chegou naqueles que antes o recebiam em casa, recebiam na sociedade. Sabia que ele era cego. Rodrigo, olha o que o cego ali, o testemunho que ele não fez, e o que esse testemunho não mudou na vida das pessoas. Espera aí, tem um então que pode dar vista aos cegos? Tem um realmente que pode me curar, que pode me salvar? Me leva ao encontro dele. E é isso que acontece nas nossas vidas, né, Rodrigo? E se você ler o contexto ali, ó, quando Jesus fala, tua fé te salvou, a Bíblia fala que ele logo viu, ele salvou e começou a enxergar, só que ele não para. A Bíblia fala assim, ó, e ele o seguiu pelo caminho. Ou seja, ele começou a seguir a Jesus. Não virou as costas para o abençoador. Amém. Porque tem gente que recebe a bênção e vira as costas para quem abençoou. Aí ele não, ele continuou. Né? Então seja grato a Deus, persevere. Mais uma vez ele mostra a perseverança. Mais uma vez ele mostra que a perseverança é o resultado e é o caminho para você ser bem-sucedido e abençoado. Perseverar sempre, avançar sempre. Está fraco? Lê a Bíblia, né, Rodrigo? Justo. Está se sentindo fraco? Lê ainda mais. A sua fé ainda está pequena? Lê ainda mais, busca as coisas de Deus, né? Procura uma igreja próxima à sua casa, para você ouvir a palavra, porque a nossa fé ela vem por ouvir a palavra de Deus, né, Rodrigo? E a perseverança mudou a trajetória da vida do cego Bartimeu. Se ele deixasse de perseverar, Rodrigo, se ele tivesse deixado ali de buscar o seu socorro, ele teria perdido não somente a bênção, né, de enxergar, mas também a salvação da sua alma. Verdade. E o que Deus quer é que você persevere, para que você busque e alcance em Deus tudo aquilo que Deus tem preparado para você. E a Bíblia diz que nem olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nunca passou pelo entendimento, pelo coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para você. Ou seja, é muito mais do que você imagina, do que você pede, do que a gente tem entendimento, é aquilo que Deus tem preparado para você, e nós iremos desfrutar disso tudo na presença de Deus, não é isso, Rodrigo? É isso aí. Que palavra de hoje, hein? Foi abençoada, poderosa, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente, que essa palavra sirva de alimento para a sua alma e que você continue a perseverança. Vamos orar? Vamos orar. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por mais uma manhã. Que manhã poderosa, que manhã prazerosa, Senhor, de estar na Tua presença. Deus amado, por muitas vezes, meu Pai, a nossa dúvida tem nos feito fraquejar. Nossas dúvidas têm nos feito, meu Pai, desanimar, desmotivar. Meu Deus, mas não permita que isso aconteça. Nos ensina a perseverar, porque a Tua palavra diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Deus, no nome de Jesus,
Jesus. Nos dê perseverança, nos dê constância, nos dê, Senhor, entendimento para ir além daquilo que esperássemos que fôssemos. Pai, muito obrigado por esta manhã. Fale conosco ainda mais no decorrer dessa semana, no decorrer desse programa, porque esse programa é, meu Pai, de Deus para a vida das pessoas. Obrigado, Senhor, por esta manhã, por estar na Tua presença. É assim que oramos e certos te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente. Que a graça do Eterno te alcance onde quer que você estiver. Receba nesta manhã esta palavra. Não fique só para você. Compartilhe com alguém. Comenta, curta, se inscreva no canal se você que não é inscrito, para que este canal possa se propagar e que possa avançar e que pessoas ainda mais possam ser abençoadas pelo Senhor. Deus em Cristo te abençoe, um excelente dia, um abraço afetuoso e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Amém. Fica com Deus.